Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, Notícias do Front, o Mini Front, você está comigo aqui, edição número 401, que está indo ao ar no encerramento do mês de novembro, mais precisamente hoje, dia 30 de novembro. Muito bem, esse Mini Front, você sabe, mas não custa lembrar, como diria a aeromoça, vem no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Vemax da Fibro, Aglomerax da Conan Nutrição Animal, Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás, Bifet, suplemento energético para adensamento de dieta de bovinos e, por fim, Frigorífico Minerva. Moçada, encerramento de novembro. Nessa semana tivemos dois mercados. O primeiro mercado foi vigente até a quarta tarde, quinta de manhã. Um mercado que seguia a toada até então posta de recuperação de alta de preços na arroba do boi gordo no Brasil. Nós tivemos pela 18ª semana seguinte recuperação de preço e arroba média no boi gordo do Brasil, dados da Scott Consultoria adaptados para os números do abate IBGE, na ordem de R$ 207,32 aqui na minha colinha. Foi e está sendo a alta mais extensa do ponto de vista de duração de tempo e também a alta mais intensa, de um movimento mais intenso de preços que eu já vivenciei. Para você ter uma ideia, a arroba nesse momento, 207,32, está aproximadamente R$ 64 acima do valor onde ela estava no dia 1º de janeiro, sendo que 81% de toda essa alta ocorreu nas últimas 4 semanas, para você ter uma ideia da intensidade desse movimento. Pela primeira vez, a gente viu algumas coisas diferentes que estão chamando a atenção. Primeiro, uma perda, agora sim, violenta de competitividade da carne bovina frente à carne de frango e também frente à carne suína. Particularmente em relação à carne de frango, eu não me recordo de ter visto uma competitividade tão baixa da carne bovina. A gente passou a ver na B3 um deságio em relação aos valores do mercado físico, esses sim ainda firmes, mas a B3 já coloca os meses no mercado futuro ali para fevereiro, mesmo janeiro, março, abril, maio, já bem abaixo dos valores presentes no mercado. A gente percebe a sangria que continua no mercado de couro, que pouco se fala no momento de euforia como esse, mas o couro atinge o seu menor valor nominal da história. Em resumo, até então os fundamentos continuam o mesmo. Antes da gente seguir falando sobre o segundo mercado que se estabeleceu na quinta-feira, principalmente depois do almoço, nós vamos lembrar você do Gerente de Pasto. O Gerente de Pasto tem um curso online sobre manejo de pasto. Se você tem curiosidade, precisa entender e saber melhor sobre manejo de pasto, não hesite em dar uma olhadinha nas redes sociais Gerente de Pasto ou no site gerentedepasto.com. Ao entender o curso e resolver comprar, você tem um desconto de 10% se você colocar um código de cupom chamado GP no Front. GP no Front, o Front como este aqui, com T mudo no final, GP, G de gato, P de pato, GP no Front. Muito bem. Como eu estava dizendo, na quinta-feira, principalmente após o almoço, um segundo mercado entrou em cena. Os frigoríficos anunciaram várias, principalmente focado em uma única indústria, depois isso se esparramou, que estavam fora das compras. Isso ajudou a empurrar para baixo a bolsa, a B3, tá certo? Tiraram de fato o pé do abate de algumas plantas. E anunciaram supostamente essa estratégia para outras plantas a partir dessa semana. Isso ainda... As informações ainda estão muito desencontradas. Teoricamente, os motivos para isso seriam um engasopamento, no português bem claro, do escoamento do mercado interno a partir da câmara fria da indústria até e principalmente ao varejo,
né? E também são relatados preços menores em relação à carne vendida atualmente lá na China. A gente percebe um frigorífico em específico despejando carne no mercado interno, principalmente de São Paulo, a preços menores do que na semana passada. Porém, a gente ainda percebe regiões com preços de físico bastante firmes, tanto quanto a gente vinha observando ontem. Então, antes de ontem, enfim, nos dias anteriores. O cenário ainda está, a água está mexida, o cenário está ainda inconstante. A gente ainda percebe uma dificuldade de compra por parte da indústria. Ela imagina que a oferta vai melhorar nos próximos dias por causa da vinda para o abate desses bois que estão ainda em sistemas de terminação intensivos, por causa da vinda de fato para abate do boi ioiô. Sabe o que é o boi ioiô? Aquele que entrava na escala e saía da escala, entrava na escala e saía da escala. E até rumores de vacas com terminação, vacas descarte, de corte, com terminação acelerada, entrando, né, nesse curto prazo na escala, e também liquidações de rebanho de plantéis de gado leiteiro que apuram mais na carne do que na própria venda da matriz para uma continuidade, alguém que quer continuar a ordenha desse animal. Então a gente observa um pouco de tudo ainda nesse mercado, as informações são desencontradas, mas a indústria espera que a escala ande nesse novo movimento. Se isso não ocorrer, eu diria que é até pior, porque aí reforça a continuidade do movimento de alta, ele só teria, nesse caso, parado para respirar e depois seguiria. Agora, se as escalas dos frigoríficos realmente, de fato, entrarem, né, aí sim a gente pode esperar uma correção de valor. É fato que os elos da cadeia pecuária, como placas tectônicas depois de um terremoto, estão aí em ebulição, tentando restabelecer margens e brigando por valores perdidos, né? Então, a água ainda está suja, mercados indicam saturação, tanto no mercado interno como no mercado externo. Por outro lado, a gente entra o 13º nesse momento, o brasileiro não tem a história, a cultura da financiarização, o que ele quer mais é enfiar o pé na jaca e festar. Tudo bem, a economia está difícil ainda, mas pensamento proativo financeiro não combina com a média do povo brasileiro. Então, vai ser muito difícil macetar o bovino nesse momento. Certamente a arroba jamais não volta para os valores onde ela estava negociada lá em outubro, mas é um cenário de alerta, vamos ver os próximos dias. Estava no radar essa estratégia, foi dos 3 motivos, um dos 3 fatores que na semana passada eu disse para a gente ficar em alerta e de fato a gente percebeu o movimento nessa semana justamente dessa tirada do pé nos abates. É óbvio que vai ter exagero no que você vai escutar, da mesma forma que você tinha algum exagero em arroba 250 a 300, né? Você tem também exagero nesse momento, que carne não vende mais, todo mundo parou de comer carne. Então assim, calma, ponderação nesse momento também é importante, principalmente escalar animais com muita sabedoria. Moçada, é isso, eu finalizo por aqui fazendo um convite, 2 convites. Um para que você se torne um assinante do Front, até para contribuir com o Hospital de Amor e poder ver um resumo do encontro de analistas que eu vou postar aí nos próximos momentos, né? Talvez hoje ainda ou amanhã, enfim, nesse início de semana. Esse é o primeiro convite. Os assinantes do Front vão ter acesso a um resumo, a um podcast que eu fiz, que eu vou fazer melhor, sobre o encontro de analistas com o que eu entendi de várias posturas, várias posições bastante importantes de pessoas de muita qualidade do mercado, né, privado, instituições de ensino, pesquisa e pessoas do mercado mesmo. Então acho que é bastante bacana. E por último eu faço um convite para que você se torne um contribuinte da campanha do Agro contra o Câncer do ano. R$1 por cada cabeça batida. Certamente não vai esvaziar o seu bolso, mas vai encher o coração de esperança de alguém que precisa cura nesse momento. Um abraço, fiquem com Deus. Deixar um abraço especial para Beth Chagas, da Asbram. Nos próximos dias eu vou colocar um resumo da palestra, né, do Amir Klink, que foi muito bacana. Parabéns a Beth, parabéns ao Ademar Leal. E eu pergunto a você nesse momento de transição se você recebe uma assistência técnica de qualidade, uma conduta comercial justa. 80% do mercado nutrição animal brasileira, as empresas mais corretas, mais justas, estão na Asbram.
Pergunte ao seu fornecedor de suplementos se ele faz parte da Asbram. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.